Olá a todos, mais uma vez estamos aqui a convite da Marli, do projeto Servir Ponto de Luz, para o Conversando Sobre, que nesta quarta-feira fala sobre Amélie Gabrielle Boudet, Madame Kardec, esposa de Allan Kardec, e sua importância para o Espiritismo. Na semana comemorativa do Dia Internacional da Mulher, vale a gente lembrar que a doutrina espírita, ela teve sua participação, com o mundo de figuras femininas desde o início. As irmãs Fox, por exemplo, foram as iniciantes com relação à questão dos fenômenos mediúnicos, e tivemos ao longo de todo esse período, inicialmente na França, uma figura de destaque, uma figura feminina de destaque na codificação da doutrina espírita por Allan Kardec, que foi exatamente a sua esposa, amada e grande apoiadora de Allan Kardec, Amélie Gabrielle Boudet, carinhosamente chamada por Allan Kardec como Gabi. Gabi, Amélie Boudet, ela nasceu em 23 de novembro de 1795, em Tal, uma cidade de menor e mais populoso departamento francês, o Sena, e era de uma família, o pai dela era um tabelião, e a mãe dela também, ela e a avó, tinha uma vertente artística, de belas artes muito grande, e desde nova, a Amélie foi muito incentivada ao estudo, ao desenvolvimento intelectual, e tanto que aos 15 anos eles se mudaram para Paris, a família dela, exatamente com o intuito de que ela continuasse seus estudos e se aprimorasse. Ela se tornou professora de belas artes também, e ela foi uma professora, uma escritora, pintora, enfim, era alguém com uma inteligência assim bem destacada, no mundo feminino, e Kardec a conheceu exatamente nesse meio acadêmico. Ela era 9 anos mais velha que ele, e ela o conheceu no ambiente acadêmico, e obviamente ele chamou a atenção dela pela também força de destaque com o seu estilo, um homem sério, nobre, altamente respeitado na sua vida pessoal e profissional, no meio acadêmico, vindo da escola de Pestalozzi, e também depois dando aula também lá, enfim. Os dois se conhecem e se casam, Então, segundo pesquisas, a Mary tinha, como eu já disse, 9 anos a mais do que o marido. Porém, na aparência, não era assim. Parecia que ela era até mais nova que ele. No dia 6 de fevereiro de 1832, Amélie se tornou Madame Kardec. Ela se casou aos 37 anos. A frase "ao lado de um grande homem existe uma grande mulher" faz todo sentido nesse contexto. Amélie foi mais do que uma esposa, foi companheira, amiga e fiel incentivadora de Allan Kardec. Vamos imaginar todos os desafios, as dificuldades,
que eles enfrentaram diante dessa questão, né, de seguir um projeto, de seguir um propósito de vida baseado na codificação de uma filosofia espírita, né, trazida por espíritos superiores através de médiuns do mundo todo, lançando algo de novo, né? Porque na França a gente sabe que as pessoas, né, por conta até da própria Revolução Francesa, enfim, as pessoas tinham já uma aptidão a compreender, aceitar coisas novas, né, buscar entendimento com relação às coisas. Então, mas ainda assim, quando se traz uma filosofia, né, espírita, uma condição de verdades que não foram colocadas por Allan Kardec, né, mas sim por ele codificadas, né, através das mensagens mediúnicas. Então, mensagens trazendo toda uma filosofia, a doutrina dos espíritos, né? Não é a doutrina de Kardec, a doutrina dos espíritos. Então, eles enfrentaram muitas dificuldades, mas ainda assim ela firmemente esteve junto a Kardec, e sua importância para a doutrina espírita, para a codificação, né, da doutrina dos espíritos, é enorme, porque como esposa do codificador e professora, né, pessoa altamente capacitada intelectualmente e grande apoiadora, né, incentivadora do marido em relação a essa missão de fazer a codificação da doutrina dos espíritos, ela se absteve de levar uma vida social, uma vida normalmente, né, levada pelas mulheres da época na sua condição, né? Ela simplesmente renunciou a tudo isso, nessas questões sociais, e se dedicou exclusivamente, né, a sua missão junto a Kardec, né, a professor Rivaio, tanto na questão ligada à escola, né, aos ensinos para as pessoas, e que era altamente já... ela era uma mulher muito à frente do seu tempo, né? Então, eles já tinham essa visão da importância do acesso da mulher, né, das garotas da época ao estudo, né, a se aprimorar intelectualmente, enfim. Então, com toda essa sua inteligência, a sua doçura, a sua capacidade de entendimento, unida ao bom senso, à seriedade e também a todas essas virtudes, nessa nobreza de espírito de Allan Kardec, eles num casamento missionário, né, ambos unidos para uma missão, né, que foi exatamente a codificação da doutrina dos espíritos. Ela teve uma importância imensa, porque não só como esposa, né, como eu disse, ao lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher, mas na valorização de toda essa intelectualidade, de todo esse apoio, né, como esposa, como companheira, ao marido, né, a missão que ele abraçou e que não foi fácil, né, passaram por dificuldades tamanhas por conta das escolhas que fizeram em relação a essa questão, né, de se dedicarem a essa causa da codificação da doutrina dos espíritos. E muito interessante também a gente falar, né, que ela, por exemplo, sempre acompanhava o esposo nas viagens para visitar os grupos espíritas que se formavam nas cidades da França e do exterior, né, do estrangeiro.
ela se mostrou forte o suficiente, né, após o desencarne de Kardec, prosseguindo com a divulgação do Espiritismo, fundando a Sociedade para a Conservação e Continuidade das Obras de Allan Kardec. Graças a isso, né, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e a Revista Espírita tiveram continuidade, né? Também ela, com a preocupação, e ela tinha uma enorme preocupação com essa comunicação espírita, com a divulgação correta, né, da obra, da codificação. Então, ela, junto a Gabriel Delane, eles fundaram, né, a Sociedade Anônima, enfim, com esse cunho de preservação, né, da doutrina, né, de como divulgar, manter as livrarias, né, editoras, as coisas de uma forma a terem uma fidelidade, né, às obras originais, enfim, sem dúvida, né, ela foi uma grande mulher, foi um marco, infelizmente não muito lembrada, né, Amélie Baudet, senhora, né, Kardec, Madame Kardec, como era conhecida na França, junto à sociedade da época, né, ao movimento espírita da época. Ela realmente foi uma figura ímpar, né? E como a gente está falando de a figura feminina de uma mulher de grande importância, né, para a doutrina espírita, que é Amélie, Madame Kardec, por conta de ser quem foi e da postura que tinha, do apoio que deu ao esposo e pós o seu desencarne, né, pós o desencarne de Kardec, ela se manteve à frente, ela lúcida sempre, e se manteve à frente de todos os negócios, né, as questões de resolução da própria família, porque o pai dela era um tabelião rico, então ele deixou vários imóveis e era ela quem cuidava de tudo, porque era uma empreendedora, né, uma mulher à frente do seu tempo, com condições de gerenciar muita coisa. E, não obstante, ela não deixou, que ela poderia ter deixado acontecer, né, deixa levar, já está tudo certo. Não, ela simplesmente se manteve à frente, resolvendo as questões ligadas, né, à parte material, né, de gerenciamento de bens por conta da herança do pai dela, mas extremamente dedicada e na seriedade de sempre, ela com Kardec e ela pós-desencarne do codificador, em relação à divulgação da doutrina dos espíritos. A preocupação dela em manter a fidelidade, né, às obras de Kardec. E sempre muito humilde, muito discreta, mas com toda a sua condição de, obviamente, missionária também, porque estava junto do codificador, para trazer a terceira revelação, como é vista, né, a doutrina dos espíritos, a codificação da doutrina dos espíritos. Enfim, eu acho importantíssimo, né, a gente render, né, as devidas homenagens a essa mulher, grande mulher, Amélie Gabrielle Baudet, esposa de Kardec, né, Madame Kardec, e tão importante quanto ele na questão da divulgação da doutrina, né, da codificação da doutrina dos espíritos. E, obviamente, homenageá-la nesse dia, né, Dia Internacional da Mulher, mas também lembrar de outras, né, que, como elas, estiveram também presentes em outros momentos, né, no movimento espírita, também de grande importância, né? A gente pode citar, além da Amélie, né,
Amália Rodrigues, Zilda Gama e a nossa querida Ivone do Amaral Pereira. Eu acho importante a gente falar um pouquinho dela aqui também. Nascida no Rio de Janeiro, foi uma das maiores médiums que se tem conhecimento, convivendo com lembranças de outras encarnações desde menina, conversava com os espíritos que foram seu pai e seu noivo na existência anterior, e quando pequena tinha dificuldades em entender todo o processo. Através de sua mediunidade, inúmeros livros com histórias fantásticas proporcionam momentos de lazer e aprendizado, sobretudo. Isso sem contar em sua produção pessoal, fruto de sua observação doutrinária. Tinha, portanto, que figurar nessa pequena lista, né, de grandes mulheres do Espiritismo. Outras, certamente, temos conhecimento de outras tantas, né? Todas elas certamente deixando no meio espírita mais doce e firme, e a todas, né, pelo carinho que se dedicaram às casas e causas espíritas, nossos agradecimentos e a nossa homenagem pelo Dia Internacional da Mulher. Eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui que todas nós, mulheres, né, temos uma presença forte dentro do movimento espírita desde o seu início, né? Inclusive, né, como a gente falou das irmãs Fox, com a própria Amélie, né, Madame Kardec, com a sua excepcional importância, né, dentro da doutrina espírita e na colaboração com o esposo para a codificação, né, da doutrina. Mas também essas outras mulheres, médiums, né, que também fortaleceram, né, a causa e as casas, né, mas sobretudo a causa espírita, na França, no Brasil e em tantos outros lugares mundo afora até hoje, né? A gente tem exemplo também da própria doutora Marlene, que foi fundadora e presidente por muitos anos da Associação Médico Espírita do Brasil, né? Enfim, a gente tem Ivone, que é uma médium ímpar, né? E sua contribuição maravilhosa, né, para a causa espírita, e seu exemplo, seus ensinos, seus aprendizados em relação à mediunidade são altamente valorosos para todos nós. E a gente não esquecer, né, de que nas casas espíritas, nas reuniões espíritas, assim, a presença do público feminino é muito maior do que do público masculino. E isso mostra também que a sensibilidade, que é uma característica feminina, uma característica nossa, faz parte, né, dessas percepções mediúnicas e da própria questão mesmo desse acolhimento que faz parte da casa espírita, né, dessa amorosidade que veio, né, trazida pelo Cristo Jesus e figurada também por essa figura ímpar que é a mãe espiritual da humanidade, que é Maria de Nazaré, e que nós, de alguma forma, né, conseguimos também de forma singela, mas verdadeira, contribuir com a nossa condição como mulher, né, na casa e na causa espírita, levando, como disse, né, na pesquisa, doçura, acolhimento, amorosidade à casa espírita e à causa espírita. Então, a todas nós, né, parabéns, e sobretudo a essas grandes mulheres nós devemos realmente render a nossa homenagem no dia de hoje, e em especial Amélie Gabrielle Boudet, Madame Kardec. Nossa gratidão por toda a sua dedicação, por toda a sua contribuição
nessa missão dada a Kardec, que é a codificação da doutrina dos Espíritos. A ela, muita paz, gratidão, e a todas, igualmente, gratidão e muita paz. Que a paz do Cristo Jesus esteja conosco, o amor de Maria nos envolva e as bênçãos de Deus desçam e permaneçam com cada um de nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.